Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos nesse momento dando início à EBD, à distância, que tem por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins, a lição número 4 da nossa lição de hoje. Vamos estar orando ao nosso Deus para começar a lição nesta noite. Amantíssimo Deus, amantíssimo Pai, queremos, Pai, lhe agradecer, Pai querido, nesta noite, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar aqui juntamente com a Tua igreja, Teus filhos, para aprender, Pai, a Tua palavra. Pai, então em Tuas mãos, Senhor amado, aonde chegar, Senhor, nesta live, Pai querido, aqueles que ouvirem, Senhor amado, estarão aprendendo, ó Pai, a Tua palavra, Senhor amado, nesta noite. Deus, que Teu Pai venha nos auxiliar nesta noite, Pai querido, para poder ensinar a Tua igreja. Não precisa ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. O textual da lição desta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, eu vou repetir mais uma vez a referência. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Verdade prática. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A cólera, a raiva, o ódio não pode dominar o coração do crente, porque a Bíblia fala que a boca fala que está cheio o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 26. Versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de roca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, versículo 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagarás o último centil. Então, se alguém fez algo contra você, procure se tratar com ele enquanto estiver no caminho juntamente contigo. Porque se você não se tratar com ele, ele vai te levar até o juiz. E o juiz vai te entregar até o oficial. Você já está na primeira instância, segunda instância, e pode chegar a ser condenado como réu. Louvado seja o nome do Senhor. Introdução da lição desta noite. Nesta lição, aprendemos que nesta lição aprendemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. A partir da explicação desse conceito, que a cólera é a causa do homicídio, e que para botar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta contra o valor da pessoa humana,
E por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21, 26 será o objeto de nosso estudo. A palavra-chave desta noite é sentimento. Grava no teu coração atualmente nesta noite. A palavra desta noite é sentimento. Primeiro ponto da lição: o Evangelho não é antinomista. O que é antinomista? A palavra nos fornece a própria definição constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Então, antinomismo é tudo que é contra a lei e as normas e as regras do Senhor, a qual Ele nos constituiu, a qual nós devemos cumprir. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus, Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. A qual tem uma referência aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 15 e 16. Então, nós vemos que quem segue esta linha do antinomismo está indo contra a palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós temos que cumprir a lei, cumprir a palavra de Deus e não se desviar dela. Louvado seja o nome do Senhor. A lei e o Evangelho. O que esta lição trouxe para esta noite? Falando sobre a lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, 21, vemos claramente isso. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretaram esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio, da cólera. Mateus capítulo 5, versículo 22. Em nenhum momento você vai querer tirar a vida do seu próximo sem que você haja no teu coração rancor, sem que você esteja ódio no teu coração. E nós que somos servos do Senhor, nós não podemos ter ódio no coração, mas amar até mesmo os nossos próprios inimigos, assim como Jesus amou. Lembra quando ele estava na cruz? Que foi o que o mestre falou, pediu para o Pai? Ele podia ali, na mesma hora, falar para o Pai, enviar fogo do céu e consumir a todos a qual mandaram que ele fosse crucificado. Mas ele pediu que o Pai viesse perdoar a cada um, porque eles não sabiam o que faziam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, nós vemos aqui sobre a lei e o Evangelho. A lei, ela tem que ser cumprida. Porque Jesus, irmãos, ele veio como nosso advogado, mas um dia ele virá como juiz. Hoje ele nos defende, mas se você não cumprir a lei, amanhã ele irá te julgar. Terceiro ponto, legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude
que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Muitos que seguem a regra do legalismo, muitos falam assim, olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Era o que acontecia com os fariseus daquela época. Eles eram defensores da lei, defendiam com unha e dente a lei, mas para julgar os outros. Mas na hora de defender para eles ser julgados, eles se esquivavam. Então, queremos só que as pessoas sejam condenadas, pensando na lei do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Existe um sermão que fala, um pecador na mão de um Deus irado. Quantas vezes você já pecou e Deus te perdoou? Mas vai haver um momento que Ele vai se irar contra você. Por quê? Porque você não está cumprindo a lei. O antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Como muitos fazem hoje. Venha como estás. E continua como estás. Mas não. Jesus falou assim, ó, vinde como estás, porque eu irei te transformar a tua vida. Eu irei mudar a tua história. Porque a partir do momento que você aceita como o único suficiente da sua vida, você não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque o velho homem ficou para trás. E o Espírito Santo de Deus entrou em teu coração. E ele entra com forma de fogo para purificar o teu coração. Tirar tudo aquilo a qual não provém de Deus. Assim, o legalismo foi reputado duramente pelo apóstolo Paulo, em Filipenses 3, capítulo 3 e 4. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Romanos, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro 1, 15 e 16. Vocês já estão acompanhando aí, depois vocês vão dar uma passadinha lá. E se por acaso você não pegar a referência bíblica quando eu estiver falando aqui, depois você pode entrar no meu canal, a qual Ministério Paulo Silvio e Companhia, que esta lição estará lá no meu canal. Isso é reposadamente, para que você pegar as referências bíblicas. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado na Sagrada Escritura, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são antitemporais, válidos em qualquer época e cultura. O que é antitemporais? Significa algo a qual não tem tempo que muda. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela continua sendo a mesma, porque ela se renova a cada dia. Então, esta lei serviu tanto para o povo de Israel, como também serve para nós hoje. É por isso que o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo, quanto com o antinomismo. Nós temos que se equilibrar, não deixar que o legalismo venha tomar conta de nós, porque nós podemos se tornar rigorosos com as outras pessoas, e não se cuidar de nós mesmos. E também nós não podemos entrar no antinomismo e falar assim, tudo pode, porque aí a casa do Senhor vai virar bagunça, e a casa do Senhor é lugar de ordem e decência, não é lugar de fazer as coisas de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, a sinopse. O Evangelho não é antinomismo, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Para você entrar no céu, você não pode comer isso, não pode comer aquilo.
E não é bem assim. Vamos para o segundo tópico desta lição. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Primeiro ponto. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Irmãos, a palavra que é decálogo, né, que faz assim, Jesus não anulou o sexto mandamento, então se refere aos 10 mandamentos, decálogo. É por isso que fala que ele não anulou o sexto mandamento do decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5,2, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 8. O sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elemento mais profundo, com palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Você que gosta de estar brincando, essas brincadeiras a qual no mundo eles praticam de estar provocando a ira no seu irmão, né? Aquela brincadeira de quando a pessoa não se agrada, a pessoa insiste em continuar, né? Cuidado que você pode estar cometendo algo a qual não agrada a Deus, né? Nós não devemos provocar a ira ao nosso irmão. Segundo ponto, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não pecar. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia se irando contra o pecado, os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou a ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Está em João capítulo 2, versículo 13 ao 17. Quem lembra dessa passagem? Né? Quando Jesus chegou no templo e viu lá os cambistas vendendo, né, os animais para o sacrifício. E ali ele se irou e virou tudo para o alto, porque diz que a casa do pai dele, né, a casa do nosso Deus, não era casa, né, não era um mercado de cambista, mas em casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar-se a ela. Provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Né? Aquela pessoa assim, que coloca no coração que tem raiva do seu irmão, você, vou fazer algo para me vingar, né, do meu irmão. E jamais podemos se vingar do nosso irmão. Né? O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios 4, 26 e Hebreus 12, 15. Vamos lá em Efésios 4, 26, né, para ver o que o apóstolo Paulo deixou para nós. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Maravilha, não deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, irmãos. O valor da pessoa humana. Qual é o valor de uma pessoa humana? Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, íntegro, é uma conduta moralmente desprezível. Observa que, para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Do grego, geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente o que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o padrão deve tratar bem o seu empregado, e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. Quantas vezes você até mesmo o seu filho, seu irmão, chamou de louco? Quantas vezes você foi repreender o seu filho em casa, você está ficando louco? Isso é uma palavra a qual nós não podemos usar. Por mais que nosso irmão seja uma pessoa atribulada, mas fala assim, olha, você é uma bênção. Lança uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida dessa criança, mas nunca lança uma palavra, porque a palavra é uma semente a qual você lança. Se for uma palavra boa, vai brotar algo bom. Se for uma palavra ruim, também vai brotar algo ruim. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas. Pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê, irmãos? Porque no céu, irmãos, tudo isso que tem aqui na terra não vai entrar no céu. Seu carro, sua casa, sua mansão, vai ficar tudo aí. E como será o seu tesouro no céu? O que você tem guardado no céu? Mas, professor, eu vou ter esse tesouro no céu? Sim. O próprio pastor Paulo ele fala que ele confia em Deus porque ele é poderoso em guardar o tesouro dele no céu. E um dia nós iremos receber. Tudo que você plantou aqui na terra, se foi algo bom, você vai colher coisa boa. Se foi algo ruim, também você vai colher algo ruim. Aqui a gente tem aqui, meus irmãos, que é o auxílio biológico, que está aí para os irmãos, diz assim, a verdadeira batalha pela lei do reino não está nas simples ações externas ou atuações de movimentos, pouco importando quão detalhados sejam. A batalha é ganha ou perdido no coração, onde reside a vontade. A maioria dos pecados é premeditado, requerem-se ações anteriores e às vezes drásticas, para evitar que a semente dê raiz e profunda uma colheita amarga. Assim, os remédios de Jesus parecerão extremos, mas a malignidade tem de ser isolada e removida quanto antes para que haja a melhor chance de recuperação. A prevenção é surpresa.
A proibição no versículo 21 não é a matança em geral, mas assassinato, matança que é contrária à lei. Jesus intensifica que a lei indo ao amargo da questão, a vontade humana. O assassinato começa com a raiva. A pessoa tem de lidar com a raiva a fim de evitar o assassinato. Não deixar que a raiva, que o ódio toma conta do teu coração. Mas que o amor de Deus venha dominar o teu coração, para que você venha fazer a vontade do Pai. Vamos ao terceiro tópico dessa lição, a oferta no altar e a desavença. Você que gosta de ofertar na igreja, seu dízimo na sua oferta, mas vive discutindo com teu irmão, cuidado, tá? Cuidado que a sua oferta pode ser rejeitada. Vamos estudar isso aqui nessa lição nesta noite. Primeiro ponto, a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. E nós sabemos que quem é o pai da mentira? É o diabo. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Então, quando eles iam ofertar, primeiro se reconciliava com seu irmão, para depois ir lá ofertar ao Senhor. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe exaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez em Mateus 5, 24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o seu irmão. Como que você vai se relacionar verdadeiramente com Deus, a qual é uma pessoa a qual você sente a presença dele, mas você não vê ele pessoalmente? Como que você vai se relacionar com Deus se você não consegue nem se relacionar com o próprio irmão? Então, são palavras de Jesus. São ensinamento do nosso mestre, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Eu vou ler mais uma vez. O ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Segundo ponto, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 tem relação, Mateus 5 tem relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quando ao problema da desavença entre irmãos. Obrigado. No versículo 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução entre irmãos, fora do tribunal. Quantas vezes você, até mesmo com a tua esposa em casa, você não está bem, vem para cá o Senhor e você não consegue se concentrar. Você não consegue absorver aquilo que Deus preparou para você, porque a tua mente está focada em outra coisa. Então, antes de levar ao tribunal, tem que procurar ter uma conversa para que você venha
dá um basta, né, naquela desavença entre o seu irmão. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um assim, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar a desavença entre nós e assim preservamos o bom testemunho. Atendemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Imagine que você tem uma desavença entre o seu irmão e você não procurou, né, se reconciliar com ele, ou até mesmo levar o caso ao pastor ou ao seu líder, e preferiu entrar na justiça para levar até o tribunal. Será como seria a reação do juiz em ver dois irmãos, a qual poderia ter resolvido de uma forma diferente aquela situação, ter levado a causa ao tribunal, né? Então temos que rever, né, as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição, né? Eu quero deixar aqui para os irmãos que na lição Auxílio da Vida Cristã, Mateus 5, 23, 24. Relações rompidas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. Se tivermos uma mágoa ou uma queixa contra um amigo, devemos solucionar o problema o mais breve possível, né? Em Mateus 5, 25, 26, na época de Jesus, uma pessoa que não pudesse pagar sua dívida era lançada na prisão, até que o pagamento fosse efetuado, a menos que alguém pagasse a dívida por ela. Provavelmente morreria ali, e um conselho prático para solucionarmos a diferença com os nossos inimigos, antes que a ira deles venha a causarmos maiores dificuldades. Você pode não entrar em uma discordância que o leve aos tribunais, mas até aos pequenos conflitos podem ser mais facilmente resolvidos se as pazes forem feitas. Logo, em um sentido mais amplo, esse versículo nos aconselha a agir rapidamente, procurando ter a paz com os nossos semelhantes, antes que sejam obrigados a apresentarmos perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição, irmãos. Que conteúdo essa lição traz para nós nesta noite. E vamos para a conclusão desta lição nesta noite. Como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixamos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputa entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás, ter a paz com todos. Louvado seja o nosso Deus. E o título dessa lição, quando fala, resguardando de sentimentos ruins, é porque quando nós pegamos algo ruim e colocamos dentro de nós, esse sentimento ruim pode levar você a um quadro de depressão, pode levar você a um quadro a qual venha prejudicar a tua saúde, que nada de ruim é bom para nós. Então nós estamos falando o quê? Pegar o que é bom e guardar, e o que for ruim, jogar fora. Assim nós fazemos em casa, às vezes quando vamos gerar nossa casa, vemos aquilo que é ruim e jogamos no lixo. O que é bom, a gente guarda. Que sirva de exemplo para nós nesta noite. Vamos revisando o conteúdo
Primeira pergunta: que ideia a palavra antinomismo traz? A palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Né? Isso é a ideia que a palavra antinomismo traz. Né? Segundo, o que o antinomismo rejeita? O antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. E nós temos livre-arbítrio, mas nós não podemos abusar desse livre-arbítrio. Não é porque Deus deu livre-arbítrio que eu vou sair por aí pecando. Vou pecar que Ele vai me perdoar. Não. Nós temos que nos policiar. Né? Nós temos que se preparar para que não pecar. Porque quanto menos você peca, né, você começa a dominar a tua vida. E quanto mais você peca, ele se afasta de você. Né? É igual eu fiz uma comparação aqui num culto, a qual teve na nossa igreja, a qual nós se referia ao jejum. Quando você faz um jejum para sacrificar a carne, para se alimentar de algo espiritual, você está dando força ao Espírito Santo. E quando você deixa de se alimentar de algo espiritual e vai se alimentar de algo carnal, você está dando força à carne, está enfraquecendo o Espírito Santo. E nós, como servos de Deus, não podemos enfraquecer o Espírito Santo, mas nos fortalecer a cada dia. 3. O Senhor Jesus anulou o sexto mandamento? É uma pergunta. E a resposta aqui: Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. É uma morte no teu coração. 4. Qual o imperativo bíblico para a ira? O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Você que tem que dominar a ira. Você dominando ela, você consegue deixar ela no canto dela. Mas ela te dominando vai te levar num quadro de complicação. 5. Qual o ensinamento de nosso Senhor quando a desavença? Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. É preciso sanar a desavença entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Chegamos ao final de mais uma lição nesta noite. E a lição número 5, que é a lição a qual estaremos estudando semana que vem, tem por título: o casamento é para sempre. Não perca, irmãos. Você que assiste pela live, sempre está assistindo, nos acompanha aí. Você pode, mas para quem chegou a moto mais tarde, você pode entrar lá no meu canal no YouTube, Ministério Paulo Silva e Companhia, e assistir esta live lá, curtir, compartilhar, comentar, compartilhar com outras pessoas, para que nós venhamos alcançar o maior nível de pessoas com essas lições. É uma forma a qual o pastor Edinaldo de Jesus, e hoje Paulo Silva nós encontramos para evangelizar as pessoas a qual estão distantes, usando a internet para algo bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você está pedindo ao pastor Edinaldo que está fazendo uma oração esta noite. E muito obrigado a você a qual nos acompanhou até agora. Que Deus venha te abençoar grandemente. Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Que leitura abençoada, que aula abençoada. Amém? Espero que você tenha aprendido bastante nessa noite. Amém? Terça-feira estaremos aqui de volta, com mais uma transmissão ao vivo, com a lição de número 5, ok? Veja lá, acompanhe, ok? No Instagram do nosso evangelista Paulo Silva, no Facebook.
vai estar lá toda a aula, para você não perder nenhum detalhe. Ok? Vamos orar? Vamos orar? Amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais uma vez, de ter a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua unção, e que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber o melhor de Ti, que é a Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Senhor, que nós possamos aprender todos os dias a verdade, que é a Tua santa palavra, que é a bússola, Senhor, para nos guiarmos a caminhos perfeitos. Senhor, quero abençoar cada um que está acompanhando, Senhor, esta aula pelo Instagram, pelo Facebook. Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre cada vida que está acompanhando esta aula. E aos demais irmãos que estão aqui no templo, que o Senhor venha derramar a Tua graça, que o Senhor venha derramar a Tua unção para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus, é o que nós Te agradecemos por tudo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Estenda as tuas mãos em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E que todos possam dizer amém. E que Deus abençoe. E estaremos aqui na próxima terça, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe. Vai pedir oração por de emprego.